No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós temos uma parte que decorre muito bem sobre o tema, que é justamente o suicídio e a loucura. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Fora todas as tentativas, né? Porque muitos conseguem, alguém chega a tempo, não tem sucesso, né, naquele planejamento que fez. Então, a cada 40 segundos, alguém consegue tirar a sua vida. A OMS diz que o suicídio mata mais que o HIV. A taxa de suicídios é mais alta do que as mortes em guerras e por homicídios juntos. Nos países desenvolvidos, as causas são desordens mentais e depressões provocadas pelo abuso de álcool e drogas em geral. Nos países mais pobres, a pressão e o estresse por problemas socioeconômicos. A Índia, a China, os Estados Unidos, a Rússia e o Japão são os países que lideram essa estatística. E o Brasil, atualmente, está em 8º lugar. No público jovem, geralmente as causas são as drogas, realmente, o abuso das drogas. E no público um pouco mais idoso, as depressões. Então, assim, o que seria, né? O que será que causa esse vazio? Porque muitas vezes a gente tem um dia tão preenchido, a gente faz coisas o dia inteiro, desde a hora que a gente acorda, a gente já começa com as nossas tarefas, vai quando você vê, você fala, nossa, hoje eu não sentei, hoje eu não parei para tomar um café. E por que muitas vezes na vida da gente, a gente sente aquele vazio? Como se nada preenchesse, todas as nossas tarefas do dia não são suficientes para nos preencher. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Qual é o nosso objetivo de vida? Todo mundo tem um objetivo? Nós vivemos muito numa rotina que nos liga num piloto automático e ali nós ficamos e fazemos as coisas sem sentir o que estamos fazendo. Não temos certeza se fechamos a porta quando saímos de casa. Uma coisinha que foge um pouco, será que eu apaguei o fogão, a panela lá? Aí a gente quer voltar, quer conferir. Por quê? Porque a gente faz tudo sem prestar atenção, sem ter aquela dedicação no que a gente está fazendo. Nas tarefas mais simples. Imagine nas tarefas mais difíceis. E além de nós, a gente precisa também conseguir olhar um pouco para as pessoas que estão do nosso lado. Porque muitas vezes, casais aí que convivem junto há 30, 40 anos, mas não se olham. Ou melhor, não se enxergam. Né? Muitas vezes o outro está ali angustiado, o outro está ansioso, o outro está deprimido, não sabe exatamente o motivo, não sabe exatamente o porquê, não consegue se expressar, não consegue nem identificar direito o que está sentindo, e o outro não consegue enxergar. Pais e filhos, né? Então essa rotina, ela nos consome de uma maneira onde ela nos tira da vida. A vida está passando e a gente não sabe. Passa um dia, passa uma semana, passam 15 dias, passa um mês. E o que é que eu fiz de bom essa semana? O que é que eu fiz esse mês? O que é que eu poderia ter feito? Onde eu poderia ter sido útil para alguém? Onde eu poderia ter feito diferente na minha vida? Porque o que será que preenche esse vazio? O que será? Vivemos hoje em dia numa guerra e numa luta pelas coisas efêmeras, né? Pelo material. Eu quero juntar dinheiro para comprar um carro, ou eu preciso comprar tal roupa, eu preciso comprar tal sapato, eu preciso passar no shopping para pegar isso, para pegar aquilo. Então a gente
consome os nossos dias nessa luta por objetivos passageiros. E aquilo que nos constrói como pessoas vai ficando para trás. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. Tristeza, pessimismo e baixa estima. Do ponto de vista médico, a depressão é uma falta de neurotransmissores no cérebro, que necessita de medicamento, ou seja, de um controle químico. Pela visão espiritual, a culpa, o remorso, a mágoa e o ressentimento levam a pessoa a estados depressivos. Então, realmente, não é brincadeira. A depressão, ela não é uma brincadeira, não é charme por parte de ninguém, né? A gente sabe que existem pessoas que elas chegam a um determinado ponto onde realmente elas precisam de auxílio médico, porque as emoções, elas conseguem modificar quimicamente o nosso organismo. Do mesmo jeito que quando a gente sente prazer com alguma coisa, a gente libera enzimas químicas no nosso organismo que nos deixa feliz, que nos traz aquela sensação de prazer, de felicidade. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos amargurados, nós também liberamos enzimas que funcionam como verdadeiros venenos para o nosso organismo. Então, imagine uma pessoa que consome os seus dias por conta de uma mágoa, remoendo um sentimento que ela não consegue modificar, remoendo uma raiva por alguém, remoendo coisas. E aquilo ali, ela está se envenenando todos os dias um pouco. Qual seria o remédio, então? Se pelo ponto de vista médico, a depressão tem que ser tratada com produtos químicos, do ponto de vista espiritual, o que pode tratar uma depressão? Como? Isso, pela visão espiritual, seria o quê, então? O amor e o perdão, né? Perdão. Não só perdão ao outro, mas perdão a nós mesmos. Muitas vezes nós remoemos porque eu perdi tanto tempo com isso, porque eu levei a minha vida muito tempo nessa situação, porque sempre há tempo para mudar e para fazer diferente. E o começar, o recomeçar, pode ser agora. Nosso grande amigo Chico Xavier já dizia que ninguém pode voltar atrás, né, e fazer um novo começo. Mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Eu sou sincera em falar uma coisa para vocês, que na minha vida, até hoje, a melhor coisa que aconteceu para mim, na minha vida, foi ter conhecido a doutrina espírita. Ter conhecido, porque a gente vem aqui na casa, a gente senta um pouquinho, a gente escuta a mensagem da noite, a gente toma um passe, a gente chega em casa um pouco mais aliviado das tensões da semana, mas no dia seguinte a gente continua naquela rotina, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Então a gente não busca uma mudança. E se não há uma mudança por dentro, nada se modifica por fora. A doutrina espírita, ela traz uma outra visão das coisas. Porque o que é a primeira coisa? É acreditar em Deus. Acreditar que existe uma energia muito maior, além da nossa compreensão, mas que está na total direção de tudo. E para isso não precisa a gente ler a Bíblia do começo ao fim, não precisa a gente passar os dias, basta observar a natureza. A melhor maneira de sentir a presença de Deus, de sentir o quanto Ele existe realmente, é observar a natureza, uma coisa simples. Como as coisas são organizadas na natureza, os ciclos, como tudo é perfeito na natureza, né? Então, assim, se a gente observar a natureza, a gente percebe
que existe uma organização maior, existe algo muito maior por trás de tudo. E a doutrina espírita, ela traz isso para a gente de uma maneira assim que nos consola, nos conforta e nos faz ter força para tocar a nossa vida para frente, procurando ser cada dia melhor. Porque se a gente acreditar que a nossa vida é só isso aqui, que ela não tem uma continuidade, ou seja, eu não vim de lugar nenhum e eu não vou para lugar nenhum, eu só sou Valéria. Quer dizer, então se a minha vida não está boa, então vamos botar um fim, né? Então assim, o que passa pela cabeça de uma pessoa que pensa em cometer um suicídio, que pensa em pôr fim à sua vida? Ela pensa que ela vai estar eliminando o que está afligindo ela. Problemas materiais, problemas afetivos. Você quer pôr fim àquela situação. Então, vou desaparecer, vou sumir. Doce ilusão. Doce não, amarga, né? Amarga ilusão. Porque quando nós nos deparamos com a realidade que esses corpos são apenas vestimentas, que dentro de nós habita um espírito, um ser eterno, um ser cósmico, imortal. Quando a gente cai a ficha dessa realidade, você põe por água abaixo todo um planejamento, todo um tempo que você levou, a construção de tantos planos, de tantas coisas. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe isso até com indiferença, diria mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por uma causa um descontentamento. Ora aquele que não está certo de ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo aos seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Então é justamente isso. Se nós acreditamos que nós somos seres imortais, a gente tem aí um mundo de oportunidades pela frente. E qualquer problema que a gente esteja passando nesse momento, por maior que ele possa nos parecer, nós sabemos que diante dessa eternidade representam segundos. Pois, como dizia Chico Xavier, tudo passa. Mas nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos achar objetivos para a nossa vida. Nós precisamos nos preencher. Buscar algo que nos preencha espiritualmente e não só materialmente. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vê em homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber, para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência
de que, se não infelizes, nada têm por melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compreensão poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico a uma perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Ou seja, quem tem essa ideia é porque não acredita que existe um depois. E esse depois vem carregado de consequências, não de castigos, porque Deus não castiga ninguém. Tudo que nós estamos, se existe um Deus, tá. Se existe um Deus, então por que é que nós sofremos tanto? Por que é que nós enfrentamos tantos problemas? Deus é imensamente justo. Ninguém passa por algo que não seja necessário passar. Mas Ele, além de justo, é imensamente misericordioso. Está sempre com seus braços abertos e com suas mãos estendidas para a gente. Só que nós é como uma criança. Muitas vezes uma criança pequena está em casa, porque nós somos crianças, todos nós aqui somos crianças espirituais. A nossa compreensão do todo, do universo, do cosmos, do que significa tudo isso, é uma compreensão muito pequena. É como uma criança, ela tem uma compreensão muito pequena de tudo. E você fala, não mexe nesse fogão que você vai queimar a mão. Não brinca com essa faca que você vai se cortar. Para de pular de cima desse sofá que você vai cair e vai se machucar. Não adianta. Ela vai, faz, se machuca e vem chorando. E um pai dá uma surra em cima ainda? Não, meu filho, eu te avisei. Um pai e uma mãe, quando os avisos chegam, chegam por amor. Porque ele não quer ver seu filho se machucar. Mas não depende dele que a gente passe a vida inteira sem se machucar. Assim como não depende de Deus, depende de nós, das nossas atitudes. O que passamos é meramente consequência daquilo que já vivemos. Se não conseguimos identificar nessa vida, Valéria, então como é que uma criancinha que acabou de nascer, que tem 1 ano, 2 anos, está sofrendo terrivelmente aí com uma doença, uma coisa... O que essa criança pode ter feito? Essa criança tem um corpo pequeno, mas é um espírito já vivido. É alguém que traz uma bagagem de uma outra vida e que assumiu seus compromissos antes de reencarnar. Eu tenho uma amiga que está passando por um momento muito difícil, como muitos amigos da gente estão passando, nós estamos passando, e às vezes ela se questiona, eu falo... Tenha esperança, tenha coragem. Tudo vai dar certo. É o que eu posso te dizer, porque eu não sei com o que você se comprometeu lá em cima. Aí ela deu risada, eu falei, verdade. Existe um plano reencarnatório. Antes de nascer, tudo é planejado, tudo é combinado. E quando a gente está lá em cima, nossa visão das coisas é tão diferente que você diz, manda ver que eu encaro. Aí quando chega aqui, a gente quer arregar no meio do caminho. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência, a resignação é que o afasta naturalmente do pensamento do suicídio, ou seja, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, sobre esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno,
não é menos terrível, e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e resignado aqui na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em si matando e depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para ele se reunir num outro mundo, aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar, de onde a consciência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas sobre o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra deve desviar o que está confirmado por essa experiência. Então é justamente isso. Acreditar somente no agora nos separa. Nos separa dessa compreensão maior. Muitas vezes uma pessoa termina um relacionamento que já vinha há um tempo. Porque eu não posso viver sem fulano. Oi? Gente, cada um tem uma vida. Deus deu uma vida para cada um. Isso é a coisa mais certa que tem. Porque cada um tem uma missão e isso é particular. Nós estamos aqui para auxiliar. Quem tem a bênção de encontrar alguém para compartilhar os seus dias, para tornar os seus dias mais felizes, uma bênção. Mas quem ainda não teve a oportunidade, ou possa ser que não venha a ter nessa vida, precisa compreender que tudo tem um propósito. Muitas vezes abusamos do amor numa vida passada. Judiamos de alguém que nos amava muito e nós mesmos escolhemos. Não foi Deus que disse, não, por dessa vez tu vai e vai para ficar sozinho. Vai se apaixonar por 100, mas não vai ficar com nenhum. Só de castigo. Não é assim que as coisas funcionam. Nós escolhemos, porque como as crianças, a gente precisa sentir, vivenciar, experimentar para poder compreender o outro. Diz que se conselho fosse bom, ninguém daria, vendia, né? Então, por que a gente não ouve conselho? Porque a gente não acredita que seja o melhor. E se acredita, a gente diz, foi melhor para o outro, não é melhor para mim, e aí? Então, vamos viver, mas com responsabilidade, sabendo que somos nós que vamos arcar com as consequências depois. Porque o plantio, ele é livre. Pode-se plantar o que quiser, mas não queira plantar limão e colher manga jasmim depois, porque não dá. Então, você é livre. Nós vivemos num planeta, gente, olha que maravilha, livres. E o Brasil ainda que o diga muito mais, porque aqui a gente faz o que quer. E as consequências depois? Não adianta dizer, eu fiz isso porque fulano não sei o quê, ou porque cicrano não sei o quê, eu fiz isso porque todo mundo faz. A responsabilidade é individual. Cada um vai responder por si, você não vai responder por ninguém. Quando chegar lá em cima, ninguém vai me perguntar por que é que a Tânia fez tal coisa. Não. O compromisso é comigo. A responsabilidade é comigo. A prestação de contas, ela é minha. Aí tem gente que diz, tudo bem, não tem problema, eu não tenho pressa. A visão que a gente tem agora, do agora, essa nossa visão limitada, essa visão que nos sustenta e que só nos faz olhar para frente, que não nos permite olhar para os lados e ver toda a gama de oportunidades que vivemos mergulhados. Quando a gente tem oportunidade
de estar numa outra faixa vibracional, quando a gente tem a oportunidade de estar num outro plano, que a gente compreende melhor coisas que aqui para a gente não faziam sentido nenhum, vem o baque. Muitos espíritos que já se comunicaram depois de estar do outro lado, diz que a pior decepção de alguém quando desencarna é perceber o quanto de oportunidades que desperdiçou. Lá a gente compreende a magnitude que é um planejamento reencarnatório, a magnitude que é eu vou descer, eu vou voltar, eu vou renascer, fulano vai ser meu pai, fulano vai ser minha mãe, meus irmãos. Então, assim, é tudo preparado de uma maneira tão organizada, confiando que nós vamos dar conta do recado. E chega aqui, iludidos pelos prazeres mundanos, pelas ilusões que o mundo sabe perfeitamente como nos amarrar, como nos escravizar, porque vivemos escravos. Tem um produto que você nunca conheceu na vida, aí você liga a televisão, passa 5 vezes o comercial, porque passa, preciso disso aí para mim. Isso é uma maravilha, está vendo como é que está a propaganda? Fulano comprou. O supérfluo virou necessidade básica. E assim nós vamos nos escravizando, nos amarrando a necessidades que nós não temos. E nos angustiando, nos decepcionando, criando expectativas que depois não se concretizam e vem a depressão. Vou tomar uma cervejinha para aliviar, porque hoje o meu dia foi pesado. Aí toma 2, toma 3, toma 4, toma 5. No outro dia o dia foi pesado, de novo mais 5. Quando vê, só se alivia com cerveja. E uma oração, um pedido sincero ao Pai, que vem em seu socorro, e uma avaliação sincera do seu interior, olhar para dentro de si, analisar o seu dia, quais foram as minhas atitudes hoje, no que eu poderia ter sido diferente, para quem eu poderia ter sido melhor. Amanhã, meu Pai, eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou tentar ser um pouquinho melhor do que o que eu fui hoje. A verdadeira prevenção está no autoconhecimento, no amor a si mesmo e ao próximo, tendo consciência de que os seres humanos são como são, e não a forma como nós gostaríamos que fossem. Só conseguimos compreender o outro quando nos compreendemos, aprendendo a aceitar, a lidar com a insatisfação, pois Deus está dentro de nós. Eu li, essa semana, eu já tinha definido a mensagem que eu ia trazer para vocês e alguém postou algo que eu já conhecia, mas me tocou e eu acho que cabe nesse momento. Pessoas foram criadas para serem amadas. Coisas foram criadas para serem usadas. O motivo do mundo estar nesse caos é que as pessoas estão sendo usadas e as coisas estão sendo amadas. Espero que essa pequena mensagem tenha conseguido tocar o coração de cada um de vocês, que tenha ficado plantado aí uma sementinha, porque de sementinha em sementinha, se a gente jogar um pouquinho de água todos os dias, um pouquinho de determinação, um pouquinho de amor, a gente com certeza, amanhã, será um pouquinho melhor do que a gente foi hoje. Vão com Deus e com a paz do Mestre Jesus.